amigos do Projeto Centro Espírita, mais uma vez a nossa alegria de estarmos juntos. Então vamos nos preparar e pedir a Deus, o nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, luz dos nossos passos, de nossas vidas. Vamos pedir também aos amigos da espiritualidade que estejam conosco em mais esse encontro, em mais essa reunião, onde aqui buscamos esclarecer, aprender, nos unir e nos fortificar para continuarmos a nossa trajetória, a nossa caminhada, buscando sempre, através da luz do aprendizado, do estudo, crescer espiritualmente. Que nos ajudem, nos protejam e nos fortaleçam, para que possamos enfrentar os nossos obstáculos e sairmos vencedores desta nossa presente encarnação. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nos tem dado. Perdoa as nossas faltas, os nossos enganos, mas nos proteja, Senhor, de todos os males. Pedimos que nos abençoe nossos lares, nossos familiares, abençoe a toda a humanidade. Obrigado, Senhor, e com a vossa divina permissão, damos início ao nosso encontro deste sábado. Obrigado, e que assim seja. Obrigado, Cícero. Muito bem, amigos. Todos sejam muito bem-vindos. Nós vamos, então, trazer aqui a Carla e a Cristine, que irão fazer a apresentação do dia. Elas são da FESP e estão dentro do projeto do GEP, que a gente trabalha, que é a Jornada Espírita, Jornada na Educação Espírita. E é importante frisar que as reuniões que a gente faz aqui no projeto, elas são reuniões de sensibilização, de abertura da nossa mente para uma nova abordagem na educação espírita. E, na sequência, nós temos as trilhas de aprendizagem, que acontecem às quartas-feiras à noite. Então, pontos que são trabalhados aqui são explorados lá com mais detalhes, né? Então, para a gente entender. Então, nós teremos aqui apresentadores das 4 entidades aqui de São Paulo, e sempre vai trazer um tema que depois a gente amplia nas trilhas de aprendizagem, tá bom? Então, Cristine e Carla, bom dia. Vocês podem assumir aqui a sala e se apresentar aqui para os amigos. Bom dia, a Cris colocou já eu entro, ela acabou de chegar na FESP, acredito que ela esteja ligando o equipamento. Tá ótimo. Ela está ligando o computador. E você quer que eu projete para você ou você projeta? Não, eu gostaria que você projetasse, Valteno, porque quando eu projeto, eu perco a visualização da sala. Entendo. Né? Tá, então estou abrindo aqui o PowerPoint, mas você me fala a hora que quer que projete, pode assumir aí o controle, viu? Tá. Então, estou falando, aguardando a Cris. E como o Valteno diz, primeiro deixa eu agradecer vocês pelo convite de estar falando um pouquinho. E hoje, realmente é uma conversa, né, que nós vamos ter. É sempre bom essas reuniões quanto educadores para realmente nós irmos buscando, trilhando esses novos caminhos, essas novas metodologias, o que há de novo na sala de aula, né? Porque a educação ela é um processo em constante construção. E hoje nós vemos, né, que cada vez mais cada vez mais não, buscamos cada vez mais essas atualizações, porque já não está cabendo mais em sala de aula aquela educação tradicional que nós tínhamos, né? Aquela questão do professor ser o educador, estar no centro do conhecimento, ele ser o único detentor, só passar esse conhecimento para o aluno. Então, hoje, nós vemos que nós estamos precisando de uma sala de aula diferente, né? Um processo educacional diferente, que atinja essa nova geração. Desculpa, alguém quis perguntar algo? É que pegou o microfone. Deve ter algum microfone aberto, a gente fecha aqui, pode deixar. Tá bom. Mas aí, se você puder começar a transmissão, Valteno. Sim.
Já vou Nós abrir vamos aqui para começar com você. algumas reflexões. Tá, só um segundinho que eu já vou botar na tela. Pronto, aqui. Tá aí. Então, essa é a primeira tela de apresentação, como o Valteno diz, a Cris e eu. A Cris já está entrando, tá? Já já ela também vem conversar aqui conosco. Aí você poderia colocar na próxima, por favor? Isso, aí a primeira. Então, eu vou pedir agora, né, assim, que a gente faça uma pequena reflexão, e se alguém quiser abrir o microfone e se posicionar para o próximo, que seria exatamente esse aqui, olha. Quem é que gostaria de falar algo? O que significa para nós esses novos caminhos da aprendizagem? O que vocês pensam a respeito disso? Ó, estão igual nossos alunos, todo mundo falando ao mesmo tempo, tá vendo, Valteno? Quando a gente fala assim, um por vez. Ó, mas daqui a pouco esse pessoal não para de falar, hein? Ah, mas ó, já podia começar, né? Alguém já poderia estar falando? Ó, a Cristina aqui, Leila, Edene. Pode falar, Cristina. Os novos caminhos para um novo mundo, né? Nós temos novas possibilidades em todos os aspectos da nossa vida. Então, há um tempo atrás, eu ainda lembro, você pegava o telefone e você tinha que discar, saber o número, né? Hoje, você tem tudo no celular. Perdeu o celular, você não lembra o telefone de ninguém. Então, a nossa vida mudou muito. E existem muitos recursos que auxiliam a educação. E a gente precisa utilizar, né? Então, não só o fato da tecnologia, com essa condição que nós temos de vida diferente de um tempo atrás, a gente também precisa mudar na sala de aula, né? Um tempo atrás, o professor ele era o detentor do conhecimento, porque o aluno não tinha internet para pesquisar, não ia no Google, né? Os livros eram mais difíceis, então ele tinha uma outra postura. Hoje, o professor precisa de outra postura também, né? Porque os alunos, se quiserem, eles têm toda a informação necessária. Aí você precisa trabalhar uma outra forma com essas informações, né? Isso mesmo, obrigada, Cristina. A Cristina pontuou algo extremamente importante quando nós pensamos nesses novos caminhos, né? Ou como se dá esse processo educacional atualmente. A Cristine, ela deve estar aqui ouvindo, depois ela conversa um pouquinho, ela dá um exemplo muito bom, eu gosto muito de usar esse exemplo que ela fala. Ela diz assim: hoje, se nós formos fazer qualquer procedimento cirúrgico, né, ou atuar na área da medicina, ninguém quer ser tratado com aquela medicina de 1800, de 1910. O que a gente quer? A gente quer a medicina moderna, não é isso? Os aparelhos, a tecnologia do momento. Então, por que a educação ainda continua sendo aquela educação tão tradicional, aquela educação de início de século? Então, realmente esse é o caminho que a gente começa a refletir e começa a trilhar, né, para trazer essa mudança para a sala de aula. A Deni levantou a mão, ela queria estar falando? Sim, bom dia a todos. Eu acho interessante também, nesses novos caminhos, a parte da inclusão. Quando a gente observa agora nos centros espíritas, a gente percebe a chegada de pessoas com necessidades diferentes, e eu sou dirigente de escola, e a gente tem toda aquela programação, aqueles tempos para incluir tais atividades, enfim, mas que a gente precisa adaptar para poder incluir essas outras pessoas. E então eu acho que, além da parte mais, vamos chamar técnica, né, como a sala de aula invertida, a gente precisa também pensar nesse tipo de acolhimento. Eu acho que é um ponto interessante para a gente discutir. Obrigada. Sim, né? A Leila?
Muito bom dia, que alegria, Cris, de você estar aqui. Eu também sou lá da FIESP. Então, a gente vê, né, meus amigos, que hoje a idade do conhecimento não é só daquele professor que prepara o tema, vai lá e dá no formato começo, meio e fim, não é? Eu tenho experiências com crianças de 4 anos no Hospital Sírio-Libanês, transplantadas com umas provas dificílimas, que chegam ali esverdeado, não é? Que às vezes o transplante não dá certo. E eles são pérolas de conhecimento, não é? Então, às vezes eu estou preparando aqui uma história, tal, meus familiares falam, para que você prepara? Você chega lá, você fala as crianças que te ensinam, mas é assim, né? A gente tem que se preparar, não é, Cris, para dar uma aula, mas você tem que estar disponível para ouvir o conhecimento daquela criança. Você vê assim também? Muito obrigada pela oportunidade aqui de falar. Obrigada. Imagina. Cris, eu não sei se você tá conseguindo ouvir, Cris? Eu acho que a Cris ainda não ligou o Oi, bom equipamento. dia. Ela Oi, ligou bom sim. dia. Bom dia, Cris. É que a Leila fez uma pergunta direta, não sei se você conseguiu ouvir. Mais ou menos, ela estava falando que trabalha com crianças, né? Oi, Leila, tudo bem? Tudo bem, Crisinha. Prazer em te ver aqui, querida. Prazer estar com todos, gente. Bom dia a todos. É, Carla, você pode repetir a pergunta para mim, ou a própria Leila, não sei? Vamos ver se eu vou me lembrar. Eu vejo que o espírito ele não tem idade de conhecimento, não é? Eu me lembro que quando eu me pontuava também para dar aula lá na universidade, eu me programava para aquilo, era começo, meio e fim, ter logo alguma pergunta de um aluno e ir embora, né? Hoje em dia não, é totalmente aula invertida, não é, Cris? E eu vejo que com as Isso. crianças lá do Hospital Sírio, que eu conto história, eles estão, assim, muito presente, muito ativo, então você tem que estar, assim, muito ligada no seu tema, bem segura com o que você vai falar, porque eles te questionam muito, não é? Sim. Então é isso aí. Para quem trabalha com criança, aqui na área, né, onde eu estou aqui na federação, já na realidade, o curso aqui é para educadores, é para formar o educador, mas é uma área de infância, e realmente o que ocorre é isso. A criança, desde muito cedo, a gente percebe, né, que já estamos aí com os espíritos dessa nova era, desse momento de transição, e os que trabalham com criança aqui sabem, né, que nós começamos um assunto com eles, às vezes nos preocupamos até, porque precisa mesmo se preocupar, né, para adequar o vocabulário, a linguagem, falar de uma forma que eles entendam a doutrina espírita, e eles nos surpreendem. Eles têm, assim, uma aceitação incrível mesmo, é maravilhoso. Tanto é que, assim, às vezes, quando o tema é mais delicado, como por exemplo, gente, se eu congelar aqui, eu estou usando a internet aqui de federação, então eu não sei como é que está aí. Então, aí as crianças realmente nos trazem, né, essa diferença, assim, essa coisa surpreendente, e ainda bem, né, porque isso demonstra que realmente os espíritos que estão chegando à Terra já têm uma visão, uma aceitação diferente, né, isso é muito bom para nós espíritas, não é verdade? Vamos para o próximo, então, gente? Aqui vem mais uma perguntinha, né, Cássia? Você quer que eu faça daqui ou quer continuar? Pode continuar se você quiser. Não, pode... É que aqui a gente já estava comentando um pouco, não sei se você chegou a pegar, acho que a gente já poderia até ir para o próximo slide, porque ele dá continuação, né? Tá bom. Isso mesmo. Então, aqui, né, nós colocamos, né, nós chamamos, né, aqui é o anterior, né, a esse. Aqui nós chamamos na FIESP de educação espírita. Eu não sei exatamente como que vocês tratam nas outras casas. Como que é, gente? Vocês tratam também de educação espírita, tanto para a criança, quanto para o jovem, quanto para o adulto? Conta para a gente como que chama como que de vocês... evangelização ou educação espírita. Os dois nomes são aceitos, a gente entende que tem o mesmo significado. Isso, mas tem mesmo. Aqui também, quando a gente fale educação espírita, a gente explica que, geralmente, para criança, fala evangelização, e que é a mesma coisa, né? São só palavras diferentes, mas
é a mesma coisa. Lá o José Carlos escreveu alguma coisa, alguém consegue ler para mim? Não sei se é alguma coisa para a gente comentar. Não, eu consigo, ele fez uma colocação aqui do Benjamin Franklin bem bonita, ele fala, ó, fale e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei. Que está bem pautado no que... Oi, Cris, você conseguiu ver? Eu falo sempre que está bem pode falar, pautado... pode comentar, Francis. Porque eu falo que está bem pautado realmente no que nós acreditamos, né, em relação à educação, que realmente a educação ela é algo que ela não é apenas cognitiva, ela não é uma educação só de conteúdos, né? Então a gente sempre fala assim, a educação ela é transformadora. E qual vai ser a primeira transformação? Em mim mesmo, né? Então, quando ela toca os sentimentos, quando ela toca o coração, quando ela passa a fazer um sentido para aquela pessoa, o processo de aprendizado da educação realmente aconteceu e foi eficaz. Porque senão fica só uma decoreba daquele momento e, como ele disse, realmente eu vou esquecer, eu não vou aplicar. Então, a gente tem que tocar, né? Tocar, potencializar o cognitivo, sim, trazer novas informações, mas também a moral e os sentimentos têm que estar envolvidos nesse processo. Perfeito. Muito bonita essa frase que o José Carlos colocou. Muito bom. Então, e nesse processo, né, da educação espírita, seja para a criança ou para o jovem, o que nós entendemos? Que educação, independente de ser uma educação formal, né, numa escola, na academia, ou uma educação espírita, é sempre um processo que tem dois lados, tem o ensino e a aprendizagem. E para que a gente entenda esse caminho, né, e até assim, para inovarmos esse caminho, para criarmos novos caminhos para a educação, nós precisamos olhar para cada um desses dois lados com muito carinho, com muita atenção. A gente até pode perguntar assim, né, qual seria mais importante, o ensino ou a aprendizagem? Então, na realidade, gente, os dois são muito importantes, não é verdade? Os dois lados. Agora, nós temos que focar, nós, enquanto educadores espíritas, temos que focar muito em pensar assim, como que o aluno está aprendendo. Porque não adianta, só vou pedir um pouquinho de silêncio aqui, para gente. Posso ir? Ai, gente, eu vou ter que mudar de sala, desculpa, eu vou levar meu computador e vou falando com vocês. Então, o que acontece é que, na questão da aprendizagem, às vezes nós fazemos uma aula, preparamos uma aula, um conteúdo muito bacana, mas a gente só vai ter certeza se realmente ele foi bom, foi eficiente, se nós verificarmos que o aluno aprendeu, que o aluno aproveitou, como disse a Carla, se o aluno teve realmente, né, um aproveitamento, se o aluno foi realmente, assim, uma aprendizagem significativa. E o que é uma aprendizagem significativa? É uma aprendizagem que toca realmente, né, a mente e toca o coração do aluno. Então, nós sempre fazemos, né, essa orientação. Eu troquei para uma sala silenciosa, senão não vai dar. Então, nós vamos percebendo, né, a importância de nós termos um foco nos dois lados, no ensino, na aprendizagem, tá certo? Mas que o nosso foco seja ainda um pouquinho maior na aprendizagem, para nós termos essa certeza que o aluno realmente está aproveitando, né? E nesse processo de ensino e aprendizagem, a gente costuma juntar a educação espírita com a pedagogia. E as pessoas até assumem. Acho que falhou um pouquinho, né, Carla? Cris, Cris, você está travada. Pode ser o sinal lá. Ver se ela retorna. Vou mandar uma mensagem no WhatsApp, porque às vezes ela continuou falando e não percebeu que travou. Carla, continue você, enquanto ela procura uma nova sala. Ela tenta colocar. Tá, ok. Então, a Cris, só pegando o que ela estava colocando, né, ela fala que a gente sempre tenta casar um pouquinho da educação espírita com a pedagogia. Não que, assim, olha, precisamos ser pedagogos para atuar com
com a educação espírita, mas é sempre uma instrumentação que nos auxilia, saber pelo menos um pouquinho, porque o que seria atuar com essa pedagogia? A pedagogia são os caminhos, são os meios, né? Vão ser, ela acaba até nos dando os instrumentos, acaba instrumentando o educador até para facilitar esse processo. Mas a gente sempre deixa bem claro, não é necessário ser um pedagogo. Oi, Valteno. Não, eu estou pegando essa sua fala, que eu acho muito importante, porque se por um lado nós não queremos elitizar o trabalho espírita, né? Por exemplo, só pode ser evangelizador quem for pedagogo, né? Ou quem dá aula. Não. Agora, significa que a gente não vai saber as técnicas, porque a ciência do homem evoluiu no sentido de ensino-aprendizagem. E por que você não pegar os conceitos lá de Piaget, de Vygotsky, que são maravilhosos, né? Você não vai falar do mesmo jeito com a criança de 3 anos com uma criança de 10 anos. São métodos diferentes. Uma não entende o abstrato, né? Então você vai ter que ter coisas concretas. Essas pequenas coisas, né, que o educador aprende na pedagogia são ferramentas que ele pode melhorar a sua ação evangelizadora, a sua ação de educação espírita. Então, eu gostei muito do que você está trazendo, porque é uma coisa que nós temos tentado inserir no movimento espírita, através aqui de São Paulo, porque fala-se muito pouco de pedagogia, né? Com esse certo medo de elitizar demais, mas aí a gente fica em extremos, né? Não faz, poderia ter um equilíbrio entre esses pontos. Aqui na Fiesp, nós até fazemos assim, viu, Valteno? Tem o curso, né, a área de ensino, e aí tem algumas aulas, alguns encontros específicos para se falar de pedagogia didática, porque foi realmente o que você falou, não é elitizar, não é formar pedagogos, mas é dar uma instrumentação, pelo menos básica, para que nós conhecemos os nossos educandos também, porque existem, sim, maneiras diferentes de se acessar uma criança na infância, né, na menoridade, adolescentes, adultos, né? Então existem técnicas, ferramentas para isso, e é importante a gente sempre estar mesmo conversando e buscando isso. E, como disse no começo, né, uma de vocês, temos muitas ferramentas hoje em dia, né? Então, aprender a utilizar essas ferramentas dentro desse processo, né? E eu acho esses encontros que estão sendo feitos essenciais para isso, porque é uma discussão, é um bate-papo, é um abrir portas, né? E aí uma troca de experiências. Então, é muito importante também essas colocações. A gente precisa desse momento nosso, né? Para estar também fazendo essa troca e buscando essas novas informações. Valteno, você pode mudar, por favor? Deixa eu só ver, a Cris escreveu algo aqui. Sem internet, ela falou que ela está sem internet. Você voltou. Que eu tinha acabado de falar, eu falei que ele estava sem internet, não estava conseguindo. Caiu. Então, são coisas, o percalço, né? A gente sempre tem que ir se adaptando. Cris, nós estávamos comentando, né? Acabamos até o comentário, a questão de como a pedagogia pode vir ajudar, ajuda, né, nesse processo, que não precisamos ser educadores para atuar na educação espírita, mas a instrumentação que ela dá. Né? Sim, não precisamos ser pedagogos, mas ajuda, né? Conhecer um pouquinho ajuda, né? Bom, aí você comentou, acho que você chegou lá no final do slide anterior, né? Falando dessa questão do cognitivo, né? Então, todos os processos de aprendizagem, eles são processos cognitivos. E existe todo um estudo que é feito por aqueles que pesquisam a educação, pelos teóricos da educação, que nos mostram o quanto que, assim, o conhecimento modifica, né, a forma da pessoa pensar. Claro que para a ciência diz que transforma a mente, o cérebro. Nós, como somos espíritas, sabemos que, na realidade, essa transformação é espiritual, mas respeitamos muito, né, o que os pesquisadores e os cientistas dizem, quando eles falam que, realmente, como se a nossa mente, ela tivesse, a ciência explica assim, né, como se a nossa mente, o nosso cérebro, tivesse níveis. Então, à medida que nós vamos ganhando conhecimento, nós vamos subindo para um nível, né, mais acima.
até que a pessoa se torne assim, bastante conhecedor de uma série de coisas. Então, isso acontece desde a infância. Então, a criança, ela logicamente tem um tempo certo. O que nós não podemos pensar na questão do potencial cognitivo? Que apesar da criança ter um enorme potencial para aprender, a gente não deve ensinar as coisas antes da hora também, porque a criança tem que ter também uma maturidade, né, que sim, emocional. Mas, no caso da doutrina espírita, nós temos essa experiência aqui e nós ensinamos, assim, todos os assuntos referentes à doutrina espírita, lógico que adaptando, né, nas séries e nas turmas iniciais para os pequenos, de uma forma, assim, ainda um pouco mais superficial, não precisa aprofundar tanto, porque essa criança, ela vai ter anos de educação espírita até se tornar adulta e continuar estudando. Mas, mesmo na criança pequena, hoje até assim, o pessoal costuma falar salto do desenvolvimento, né, que no salto do desenvolvimento, que é quando a criança aprende novas coisas, geralmente a mente, ela vai se acomodando num nível maior de conhecimento. Então, é bem bacana a gente pensar nisso, porque quando nós somos educadores, estamos na sala de aula, ou vamos ser educadores, estamos nos preparando para isso, é entendermos que todos os nossos alunos, a criança, o jovem e o adulto, eles passam também, né, por esse momento cognitivo, onde cada vez mais, né, o pensamento, o raciocínio, a compreensão, a assimilação, vão se tornando muito mais aprimorados, né, para que nós, então, possamos guardar esses conhecimentos conosco. Sabemos pela ciência que ainda usamos muito pouco, né, eles dizem assim, que nós usamos 20% do nosso cérebro, então seria, digamos, do potencial do espírito. Então, é muito interessante nós pensarmos assim, né, que os aprendizados atualizados, eles vão se somando... acho que o seu microfone está aberto aí, hein? Eles vão se somando. Então, esses novos aprendizados, eles vão se somando àqueles que nós já temos, né? E como que nós melhoramos também esse processo cognitivo? Quando nós somos leitores, quando nós gostamos de pesquisar, principalmente no doutrina espírita, acho que todo mundo aqui que estuda, nós estamos sempre pesquisando, investigando mesmo, né? O conhecimento espírita e procurando métodos inovadores para o processo de aprendizagem. Então, é muito importante nós lembrarmos assim, nós podemos já ser educadores há anos, mas apesar de nós termos anos de experiência, nós sempre podemos nos aprimorar ainda mais. Como? Através, né, dessa inovação que a ciência da pedagogia vem trazendo, né, vem mostrando para nós que nós temos que acompanhar esse momento da sociedade, que é um momento, assim, de muita novidade, né, gente? Então, nós temos realmente que sair daquele hábito só de sala de aula, onde só o educador fala, tá certo? E para que é tudo isso? Para que a gente se torne um educador notável, né? Quem não gosta de ser um educador admirado, um educador que consegue passar conteúdo e que se admira com a própria aprendizagem da sala. Então, tá? Então, sempre pensando dessa forma. Bom, que a educação tem dois lados, o ensino e a aprendizagem, que ela precisa de inovação, que da criança até o idoso, todos têm um potencial cognitivo e que nós podemos somar muitos conhecimentos a isso, tá bom? Vamos para o próximo. Bom, então, aqui tem uma reflexão para a gente, né? Aqui a gente gosta, assim, de refletir e falar assim para vocês. Lembrem, procurem na memória de vocês, desde que vocês eram crianças. Porque a gente passa muitos anos no banco da escola, numa carteira, né? Sentadinho ali, assistindo aula. São anos e anos, né, gente? As crianças, hoje em dia, principalmente, às vezes entram na escola bebês, e ali a criança só vai, né, vai passar até se tornar um adulto dentro da escola no dia a dia. Então, a escola, ela em qualquer momento, assim, seja no momento da educação espírita, ou seja da educação formal, ela é algo muito impactante, muito importante para a gente. Então, por isso que nós temos que fazer da nossa sala de aula algo realmente inesquecível,
algo marcante. Por quê? Porque a criança vai levar isso para sempre, né? Esse espírito, lá na frente, ele vai lembrar, vai falar, nossa, lá na educação espírita eu tinha um educador, um evangelizador, que, olha, é inesquecível. Então, vamos nós também fazermos esta reflexão. Procure na memória de vocês um professor, um educador que vocês tiveram, que para vocês é inesquecível, que até hoje, ao lembrar desse educador ou dessa educadora, a gente dá aquele sorriso assim com a gente mesmo, fala, nossa, eu lembro até hoje, que pessoa bacana, como, nossa, ela falava cada coisa, ele falava cada coisa, nossa, eu nunca esqueci algo que ele disse, que ela disse. Eu acredito que todo mundo tem isso na memória, não é verdade? E da mesma forma, pode ser que a gente tenha na memória o contrário disso também, ou seja, um educador que, infelizmente, não deixou uma boa impressão em nós, que não causou uma boa impressão, não porque não fosse boa pessoa, mas assim, olha, eu tive um professor que eu percebia que ele sabia muitas coisas, mas ele não sabia ensinar. A aula era muito monótona. A gente ficava até com sono. A gente também, provavelmente, todo mundo aqui teve alguém assim. Então, olha os dois lados, pessoal, né? Então, assim, nós não estamos julgando absolutamente, tá, gente? Nós só estamos mostrando que o preparo para sermos educador, o preparo constante, atualizado, ele vai melhorar a nossa forma de agir dentro da sala de aula, né? O método que a gente usa. E com isso, né, a gente vai trilhar essa metodologia, esse caminho, porque em educação, o modo que a gente faz, ele é um método, né? Ele representa um método, ele representa a nossa metodologia. E se a gente agregar um pouquinho de pedagogia, a gente vai aprendendo melhor a conduzir a sala, a moldar, né, o ensino para que ele fique de acordo com a nossa turma, né? E vamos, assim, ajudando nessa formação daqueles que chegam para nós, né, enquanto alunos. E principalmente hoje, que tem tanta novidade aí, né, esses novos caminhos, tá bom? Então, uma metodologia e uma didática moderna, elas ajudam muito na sala de aula, tá bom? Vamos para o próximo. Bom, como espíritas, nós sabemos que todos que chegam na nossa sala, chegam, já te dou a palavra, Cláudia, só um instante. Todos que chegam na nossa sala de aula, seja a criança, seja o adulto, já chegam com uma bagagem, inclusive foi o que a Leila comentou no começo, né, que ela disse, nossa, a gente prepara a aula, a criança, né, assim, ou a criança, pode ser até que algumas crianças não se interessem, porque a gente está vendo na nossa sociedade um momento de grande agitação. Então, nós que trabalhamos com sala de aula de várias idades, como é o meu caso, o caso da Carla deve ser de alguém de vocês aqui também, nós percebemos que, infelizmente, a sociedade está muito agitada, né? É excesso de telas, então, muitas vezes as crianças chegam na sala de aula agitadas, mas quando nós conseguimos adequar uma metodologia, a criança sempre, assim, ela demonstra que ela entende, que ela sabe, que ela consegue assimilar, e esse processo é maravilhoso. Pode falar, Cláudia. Eu gostaria, Cris, muito rapidinho, somente de dar um depoimento para ilustrar o que você falou sobre ser inesquecível, o que nós deixamos no caminho dessas crianças que passaram por nós. Eu passei por uma experiência muito interessante aqui em Viena, porque em 2002, quando eu vim morar aqui, eu comecei a fazer evangelização no centro espírita, né? E depois de quase 18 anos, eu reencontrei com, agora, um jovem adulto que foi meu evangelizando, que esteve comigo na evangelização. E hoje em dia é um policial, se formou, e o que me deixou assim, mais feliz é que eu reencontrei no centro espírita daqui, e ele hoje trabalha com evangelização, ele é um evangelizador. Então, eu fui a primeira evangelizadora dele, porque aqui em Viena não tinha evangelização quando eu cheguei, e foi tão gratificante você ver que o seu esforço, né, a sua dedicação,
o seu preparo. Muitas das vezes vencer os desafios, para nós que estamos fora do Brasil, são muitos desafios a vencer para levar essa tarefa adiante, a importância da gente ter, como é que se diz? Fazer a diferença na vida daquela criança que passou por nós na evangelização. Então, eu acho que é esse o cuidado que nós temos que ter como educadoras. Será que realmente o meu trabalho, a minha postura, a metodologia, eu estou fazendo diferença na vida daquela criança? Eu vou fazer diferença na vida daquela criança? Então, é isso, eu queria só compartilhar com vocês a alegria, porque muitas das vezes a gente não vai se ver nunca mais, mas a gente poder ter esse reencontro e ver que valeu a pena, principalmente ver ele ainda envolvido, né, no espiritismo e trabalhando como evangelizador. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês quando você disse de ser inesquecível. Fazer a diferença realmente na vida daquela criança, que vai marcar para sempre, né, tanto negativamente quanto positivamente. É isso, obrigado pelo espaço, Cleiton. Nós que agradecemos a seu depoimento, né, você compartilhar essa história com a gente. Porque, gente, assim, olha, educação é um processo que demora para dar os frutos, né? A educação, a gente começa a educação, por exemplo, de uma criança muito cedo, não é assim, vamos dizer, assim que nasce, ou de repente até no ventre, né, com o carinho dos pais, conversando com aquele espírito, e muitas vezes os frutos nós vamos colher só lá na frente. E olha que bacana a história da Cláudia, né? Pode ser que no momento que você esteja educando, evangelizando, independente da idade do aluno, pode ser que pareça para você que aquilo não está fazendo tanta diferença, que o aluno não esteja, assim, te dando tanto retorno, aquele feedback que a gente tanto deseja, às vezes ele não vem naquele ano que nós estamos com a criança, ou naqueles anos que nós estamos com a criança. Mas olha que importante, a semente foi plantada, tanto é que pelo depoimento da Cláudia, a gente percebe isso, que ela plantou uma semente com tanto carinho, com tanta eficiência, com tanto afeto, que olha que processo bonito. Lá na frente vieram os frutos, e que bacana que ela pôde desfrutar desse momento, de saber, de acompanhar isso. Então, realmente, a educação, ela é algo sensacional, né? Ela dá trabalho, não é fácil, exige dedicação, paciência, mas, né, vamos investir na educação dos espíritos, porque vale muito a pena. Pode falar, Leila. Então, Crisinha, eu queria te perguntar o seguinte, se na Federa, se é feito uma anamnese, né, uma conversa com a mãe da criança, e é feito um fichamento do comportamento da criança. Por que isso? Lá no hospital a gente faz isso, porque tem crianças que, dado a finitude da vida que eles sentem, né, que vão viver pouco, etc., eles são, em geral, agressivos, muitas vezes, com os irmãos. E teve uma criança que eu perguntei, como é que você se vê com o seu irmão, não é? Você é mais bonzinho ou, às vezes, você não é tão bonzinho, né? Ele falou, tia, depende do momento. Então, uma resposta que eu achei inteligentíssima, não é? A gente está acostumado a postular a pessoa, né? Direita, esquerda, geralmente... Não é, Cris? É isso aí, obrigada. Sim, bacana, né? A criança já perceber isso, né? Que quem faz, às vezes, o que impacta uma pessoa é o momento que ela vive, né? E, realmente, é isso que acontece mesmo. Aqui, assim, como na Casa Espírita, mudam as diretorias, pelo menos na federação, a cada 3 anos. Então, nós já tivemos diretores, estamos atualmente também com a Vera Leite, novamente na direção, e ela realmente é muito cuidadosa com isso. E quando ela está aqui na direção da área, a gente fica até bem contente de ver essa preocupação que ela tem em conhecer as crianças e que nós, educadores da área, conheçamos também a criança. Então, é feito, sim, né? Tem outras pessoas que assumem, porque como tem que mudar a cada 3 anos, né? Então, vai depender de quem está
aqui na direção da área. Mas quando são pessoas, assim, com uma visão bem voltada para a educação, igual a Vera, por exemplo, que também é psicóloga, que trabalha fora daqui também com crianças, então é ótimo isso, porque nós temos sim uma ficha. Na realidade, quando a criança chega aqui, se a criança chegar diretamente aqui na federação e vir direto aqui no quarto andar onde fica a secretaria, a pergunta que a pessoa que atende aqui vai fazer é o seguinte: já passou no DEPOI? Porque tem aqui, né, o departamento, né, de orientação espiritual, e é pedido que antes passe nesse departamento. Porque nós sabemos que também, se a criança chegar aqui e estiver necessitando de uma assistência espiritual, é melhor que ela seja encaminhada e faça, né, concomitantemente, ou faça antes de vir para a sala de aula, para que ela tenha mais resultados, certo? Então, aqui na casa nós temos sim. Bom, pessoal, então voltando agora para... Obrigada, Leila, pela pergunta, viu? Aqui, voltando nesse slide, por que nós temos que nos aprimorar, né? Sabe aquela história, gente, assim, olha, muitas pessoas são assim, não estou dizendo que são vocês educadores, não. É algum serviço que a pessoa faz, vamos supor que a pessoa na gastronomia cozinhe muito bem. Aí você fala assim para a pessoa: então, queria te dar uma dica, como que você poderia fazer esse prato? A pessoa fala: imagina, eu faço isso há 30 anos, você acha que você vai querer me ensinar agora? A gente sabe que a pessoa não fala isso por mal, né? É até engraçado, a gente até se diverte quando a pessoa fala: imagina, tantos anos que eu faço isso, você que acabou de chegar quer me ensinar, mas não é isso, gente, é assim. Mesmo que a gente faça há muito tempo, como a gente falou aqui, nós podemos, sim, cada vez fazer melhor, não é verdade? E como que nós vamos nos aprimorando? De que forma, né, que essa bagagem que nós trazemos anterior e a bagagem que nós vamos ganhando com as atualizações, com mais estudo, com mais pesquisa, com cursos, vai nos ajudar, né? Nos traz mais autonomia na sala de aula, porque uma sala de aula, nós sabemos que não é fácil. Nós adoramos a educação, falamos sempre, né, assim, com muita alegria sobre isso, mas não é fácil você estar ali numa sala de aula e manter o aluno atento, disciplinado, respeitando o espaço, respeitando os colegas, porque criança é criança, jovem é jovem. Os adultos fica mais fácil, porque a gente entra numa sala de adulto, principalmente na educação espírita, é ótimo, porque está todo mundo com sede do conhecimento. Pela aula, à medida que nós nos preparamos, e sempre numa formação continuada mesmo, nós vamos ganhando essa autonomia, né? Nós vamos entender mais de acolhimento, como acolher cada situação da sala de aula, né? E nós vamos, assim, praticando mais empatia, as nossas competências e habilidades melhoram. Então, o nosso convite é sempre esse, né? Que o nosso aprimoramento, que a gente, assim, seja a nossa meta. Constantemente busquemos isso, e sempre, gente, com muito amor, né? Muito amor, porque o amor fraterno, o amor pela criança, pelo jovem, aquela vontade de compartilhar tem que estar em nós, porque veja bem, se preparar um tema, se dar essa aula, não tocar o meu coração, dificilmente vai tocar o do outro. Então, para que a gente possa tocar o coração do nosso aluno, primeiro, né, nós temos que ter sido tocados. Tá bom? Se fizermos algo durante muito tempo do mesmo jeito, não há progresso. Perfeito, Vânia, é isso mesmo. Isso mesmo, nós temos que estar abertos às inovações, não é verdade? Então, assim, quando surgem mudanças, elas podem até nos assustar um pouquinho, mas é muito importante que a gente abrace as mudanças, tá bom? Vamos para o próximo? Gente, aqui, ó, a história da pedagogia, ela acompanha a evolução do pensamento educacional, e isso desde os primórdios da história da Terra, né? Então, vem inovações, passam os anos, vem novas épocas, vem inúmeras coisas diferentes, mas o maior mestre de todos continua sendo quem? Jesus, né, esse modelo, esse guia maravilhoso que nós temos. Então, nós sempre falamos que Jesus foi um pedagogo, né, notável, o maior,
Porque vamos olhar para a forma que ele ensinava. Ele ensinava para todos, e da mesma forma, com o mesmo acolhimento, não é verdade? Incluindo todos, e o melhor, exemplificando. Quando Jesus conversava com os pescadores, ele ensinava, por exemplo, através da vivência dos próprios pescadores. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que a melhor forma de nós ensinarmos, compartilharmos conhecimento, ou mesmo motivarmos alguém para que essa pessoa possa construir o próprio conhecimento, é falando daquilo que a pessoa já conhece. Porque se nós trazemos algo totalmente alheio à vida da pessoa, aquilo não vai tocá-la tanto, entendeu? Para tocar, tem que ser algo que a pessoa vivencia, que ela valoriza. Então, Jesus, quando conversava com os pescadores, ele falava do quê? Do mar, dos peixes, das condições climáticas. Quando ele falava com os agricultores, ele dava os exemplos do quê? Da plantação, da colheita. Então, esse exemplo, né, é um exemplo didático, isso é uma forma didática, porque muita gente fala, e como que eu melhoro a minha didática? Como que eu dou uma aula inovadora e bacana? A didática é essa estratégia que a gente utiliza para passar o conhecimento. Então, nós temos que conhecer a sala de aula, os alunos, e procurar algo que possa tocá-los, sempre tentando fazer o melhor, tá certo, gente? Sempre buscando isso da melhor forma possível, sem esquecer que o modelo é Jesus. Vamos para o próximo? Aqui nós fizemos uma listinha de alguns educadores notáveis, e o primeiro que a gente quis colocar aqui na tela, até com essa frase, diz assim, né, que ele diz assim, ó, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas. Veja bem, coisas novas, e não simplesmente repetir o que as outras gerações já fizeram. Esse é Jean Piaget, né, um suíço, que viveu até 1930 e pouco, e ele fez muitas pesquisas na área de educação, e ele foi uma das personalidades aí da educação que impulsionou muito esse campo da inovação, dizendo, né, que a criança, o jovem, até nós adultos, devemos ter a oportunidade de construir o nosso conhecimento. Então, é assim, não ofereça pronto, mas sim crie ferramentas, né, crie uma mediação, uma motivação para que o aluno possa pensar, refletir, buscar nele mesmo, buscar, de repente, num livro e construir o próprio conhecimento. Porque quando nós entregamos de mão beijada um conceito para alguém, a pessoa até vai compreender, mas provavelmente ela vai compreender, vai assimilar, mas ela vai esquecer. Agora, quando a própria pessoa, nós mesmos, quando nós vamos atrás do conhecimento, a gente pesquisa, a gente lê um livro, lê outro livro, pesquisa na internet, conversa com alguém, realmente esse conhecimento, ele acaba sendo construído em nós. Então, isso é muito importante, que a gente, né, dê oportunidade para o nosso aluno de falar, de pensar, de contar o que ele sabe, de pesquisar, né, ao invés de darmos tudo pronto, tá bom? Pode falar, Cláudia. Se você me permite, Cris, mais uma vez, em relação ao seu slide anterior, que você falou do modelo de Jesus, né, de Jesus como modelo, a vivência que Jesus não só pregava, ensinava, mas ele vivenciava, né? E eu acho importante nós refletirmos em relação a isso, que um dos pontos também extremamente importantes, além do preparo, da metodologia, da didática, é realmente essa vivência, porque as crianças, elas percebem quando nós estamos falando da boca para fora, porque nós estudamos, porque nós preparamos, ou quando nós realmente estamos falando de um assunto que nós estamos tentando, pelo menos, vivenciar, porque, né, nós não estamos evoluídos a esse nível de estarmos extremamente, né, vivenciando tudo. Mas esse cuidado de, pelo menos, estarmos tentando vivenciar é de uma importância valiosa. Por exemplo, as crianças, elas nos observam quando estamos chegando na casa espírita,
quando estamos convivendo no ambiente da casa espírita, fora da sala de aula. Então, não adianta nós estarmos na sala de aula, por exemplo, que falando do tema de perdão ou de respeito ao próximo, se ela está nos observando depois na livraria sendo grosseira com uma outra pessoa, né? Se ela está nos observando, por exemplo, numa festinha de aniversário fora, para aqueles que convivem, né, são amigos e convivem fora também do centro espírita, numa festinha de aniversário, que o meu comportamento não é aquele que ela está tentando me ensinar nas aulinhas da evangelização. Ela vai ver que não tem coerência com o que eu falo e com o que eu estou fazendo. E muito mais grave, hoje em dia, é a nossa participação nas redes sociais. Por que eu falo isso? Porque eu já tive exemplos, né, como eu trabalho nessa área há muito tempo aqui na Europa, eu já tive exemplos de evangelizadores que depois, nas redes sociais, era uma coisa absurda em relação à bebida, em relação ao comportamento, em relação... As crianças têm acesso às redes sociais, os jovens têm acesso às redes sociais. Então, nós vamos estar quase que perdendo aquela semente, porque nós não vamos estar cuidando dessas sementes que estamos querendo plantar no coração das crianças e dos jovens. O exemplo fala mais alto, né? O exemplo fala mais alto, né? Muito mais alto. Eu acho que nós precisamos refletir sobre isso. Muito mais do que o preparo de estudos, de pedagogia, que são extremamente importantes, mas que não vão ter o efeito que deveriam ter se nós não estamos vivenciando os temas que nós estamos trazendo para as crianças e para os jovens. Então, eu gostaria de colocar isso como uma reflexão, porque eu observei isso, né, através do meu trabalho, eu pude vivenciar isso, tanto no relacionamento do educador na casa espírita em si, quanto nas redes sociais. Então, nós não podemos ser duas pessoas, nós temos que ser uma, porque falar, apresentar técnicas, teoria, tudo vai chamar a atenção da criança, mas se você não falar aquilo que você está tentando vivenciar, se você não colocar esse sentimento da vivência, são palavras que vão passar. Entendeu? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para todos nós. Obrigada, Cris. Perfeito, nós que agradecemos. Realmente nós precisamos, né, fazer com que isso nos toque a ponto de nós sermos espíritas, cristãos, em todos os momentos, né? Dentro do lar, né? Porque realmente o lar é a base de tudo, então que nós sejamos esse bom educador espírita, esse educador espírita notável, exemplar, dentro do lar, na fila do banco, na fila do mercado, como a Cláudia disse, nos eventos sociais, né, num aniversário, numa festinha. Então, realmente é muito, muito bacana isso, que é exatamente o que Jesus nos exemplificou, nos ensinou, tá certo? Vamos para o próximo? Nessa tela aqui, gente, nós temos mais alguns educadores, não vamos falar de um por um, mas deixamos aí a dica para que vocês depois, né, se inspirem neles. Por que é importante nós estudarmos o que esses educadores notáveis, exemplares, nos deixaram? Para nos inspirarmos. E também porque todos eles deixaram técnicas que, apesar, por exemplo, Sócrates, praticamente 500 anos antes de Jesus, mas ele já utilizava essa técnica de deixar que o aluno fosse o protagonista, o discípulo, porque os discípulos rodeavam Sócrates fazendo perguntas, e ele não dava diretamente as respostas, não. O que ele fazia? Ele respondia para os discípulos com outras perguntas. Ele ia perguntando outras coisas para que a própria pessoa fosse refletindo e tirasse, né, do âmago dela mesma aquela resposta que ela estava pedindo, aquele conceito, né? E Platão, Aristóteles sempre seguiram essa forma de deixar que o aluno fosse protagonista. Então, assim, isso aconteceu com Pestalozzi também, o educador de Kardec, né? Que ele tornava os alunos monitores, o próprio
Kardec, né, quando ainda era um menino, né, Denisar Rivaio, ele monitorava os colegas quando o professor pedia, quando o professor se ausentava da sala, e ele fazia esses grupos e deixava que os próprios alunos interagissem. Então, é muito importante que a gente faça com que os alunos conversem entre eles, interajam, compartilhem conhecimentos. Nós sempre vamos ter na sala aquele que tem mais facilidade de aprender, as salas são heterogêneas, não é? Nem todos têm o mesmo nível de conhecimento, mas aquele aluno que tem mais facilidade, ele pode ajudar muito o colega quando ele explica. Às vezes, uma criança, um jovem, entende melhor a explicação, a fala de um colega do que a nossa. Por quê? Porque eles são pares, né, na questão da idade, do entendimento cognitivo, da maturidade, né, emocional. Então, assim, é bem bacana quando nós colocamos as crianças e os jovens para trabalharem em grupo, os adultos também. Aí, logicamente, nós listamos Allan Kardec, que, né, foi realmente um professor exemplar, a gente até fala, puxa, que bom, né, que quem codificou a doutrina espírita era educador. Olha o exemplo aí de quanto que o papel do educador é importante, é relevante. Anália Franco, né, com certeza vocês já leram sobre ela foi um exemplo maravilhoso, ela se lutou muito pela educação, né, no Brasil, ela criou coisas que não existiam, como, por exemplo, escola para meninas, nós sabemos que a mulher não podia estudar, e ela fazia uma escola inovadora naquela época, e sem recursos, né. Maria Montessori, para quem não conhece, foi uma pediatra e pedagoga italiana, que também, assim, revolucionou a educação, né, ela criou inúmeras inovações. Existem várias escolas que são ditas escolas montessorianas, tem no Brasil também, e tem no mundo todo. É uma escola que usa uma metodologia própria, totalmente voltada para o crescimento do aluno, que olha o aluno como um ser integral, com muitas habilidades que precisam ser desenvolvidas na prática. Então, realmente é um método maravilhoso. E nós listamos também o nosso querido Eurípides Barçanufo, que mesmo enfrentando tantas dificuldades, deu um exemplo maravilhoso de educação, porque ele tirava os alunos de dentro da sala de aula e ensinava os alunos na prática. Quando ele ia ensinar, por exemplo, astronomia, ele pedia que todos saíssem e observassem as condições, né, do céu, né, mesmo com a precariedade, né, com a simplicidade da época, né, dos instrumentos que ele possuía, que era bastante simples. E ele dava aula de geografia mostrando o relevo da cidade de Sacramento, ele dava aula de botânica mostrando as plantas, as árvores do jardim do Colégio Allan Kardec. Então, olha que bacana, gente, ele já tirava o aluno da sala de aula, já criava a inovação, já fazia, entre aspas, o aluno colocar a mão na massa. Essa é a inovação atual. É nós darmos essa oportunidade do aluno pôr a mão na massa, porque é assim que ele aprende, tá bom? Vamos para o próximo. E aí nós chegamos nessa parte que é bem o nosso tema, né? Os novos caminhos para a aprendizagem. Onde eu encontro esses novos caminhos? Como eu faço para adotá-los, né? Então, é assim, é buscarmos. Gente, é assim, ó, isso tudo faz parte da didática. Em educação, nós chamamos isso de didática. E a didática, eu costumo dizer que ela é artesanal, ou seja, cada um de nós vai construindo a sua didática ao longo do tempo. Nós temos que buscar sempre muita clareza, assertividade, objetividade, né, para orientar e para compartilhar os conteúdos com a nossa turma, né? E o aluno, nós temos que olhar para ele e falar, quem é o meu aluno? Né? Em que nível de entendimento que ele se encontra, o que ele está buscando, como que ele aprende. Então, hoje, devido à inclusão, que, graças a Deus, chegou com bastante força, hoje se fala muito em inclusão, nós precisamos olhar um a um. Tem alunos que aprendem melhor ouvindo, tem outros que precisam ver algo por escrito, ver um esquema ou ver uma imagem para potencializar o entendimento. Tem alguns que você precisa estar mais próximo, repetir mais vezes, e assim por diante. Cada pessoa aprende de um jeito.
E nós precisamos, né, melhorar esse nosso olhar, então, sobre a nossa audiência, sobre a nossa turma, né, o nosso alunado. E sempre humanizar essa relação educador, aluno e conhecimento. Não acharmos que só nós sabemos. Nós temos esse potencial e nós sabemos mais. No momento, nós podemos sim ser mais experientes, mas sempre vamos olhar para a sala e pensar, quem é o aluno que está sentado aqui? Que espírito é esse? Porque ele está numa fase infantil, muitas vezes, ou numa fase juvenil, ou no início da fase adulta, mas, muitas vezes, é o espírito que tem, assim, muito mais bagagem que nós, turma. Então, assim, ter esse olhar, tá bom? E assim, né, sempre analisarmos o espaço, o tempo de aprendizagem, e dentro desse desafio que é a educação, vamos planejar, vamos construir, vamos agir, sempre de forma a ajudar o aluno a crescer, tá bom? E quanto à avaliação, uma avaliação num curso como o nosso, curso de educação espírita, né, não é uma atividade pronta para nota, não é nada disso. É nós termos a humildade de avaliar o nosso próprio trabalho e pensar assim, o aluno aprendeu? Quanto que ele aprendeu? Será que eu fui claro, assertivo? Quando nós percebermos que o aluno não está entendendo, vamos ter a humildade de refazer o caminho, procurar uma outra didática, né? Uma outra didática que toque realmente a mente e a vontade do aluno em aprender, ok? Mais um. Bom, então já falamos aí, né, no repensar a didática, ouvir o aluno, já falamos também, e aí nós sempre aconselhamos metodologias ativas, que é um tema longo, um tema que precisaria de uma aula só para isso, né, mas talvez você já tenha ouvido falar. As metodologias ativas, por exemplo, uma muito conhecida, a sala de aula invertida, que a gente manda o material para casa com antecedência, com bastante estímulo para o aluno ler, se preparar já um pouco, vir para a sala para só discutir o conteúdo e fazer atividades. É muito bacana, dá um pouquinho de trabalho, dá, mas vale a pena. Mas há muitas metodologias ativas. Aí, numa outra oportunidade, se a gente tiver, nós podemos trazer bem o tema focado em metodologias ativas, né? Os tipos que existem, como que podem ser aplicadas, tá bom? Mas em todos os tipos de metodologias ativas, o aluno sempre vai ser o principal, ou vai ser o protagonista daquele processo de ensino e aprendizagem. Nós temos que dar voz ao aluno, tá certo, gente? E assim, o educador, ele deve sempre propor atividades práticas, como nós demos o exemplo, por exemplo, de Eurípides. A gente sabe que dependendo da cidade que a gente mora, é difícil, né? Como nós vamos tirar o aluno, andar pelos campos, se não tiver um campo, se não tiver o jardim, se não tiver a árvore ali perto. Mas nós podemos criar um tipo de um laboratório, que não é a rua, porque muitas vezes tem até o risco de sair na rua, né, com alunos. Imagina nós aqui em pleno centro de São Paulo, saindo com alunos na rua, não seria muito arriscado. Mas nós precisamos criar um tipo de um laboratório mesmo, igual quando nós estávamos na escola, que nós íamos nos laboratórios de ciências. Vocês lembram? É laboratório de aula de biologia, de química. Então, assim, a gente pode criar um tipo de laboratório para que as crianças possam dramatizar como que seria se elas estivessem inseridos, né, no meio urbano ou na natureza. Então, é bem bacana isso também. E, gente, assim, utilizar um pouco de tecnologia como recurso pedagógico. Vamos lembrar que crianças, principalmente, não podem ficar nas telas. A gente sabe que as telas excessivamente usadas não estão fazendo bem para as pessoas. Mas o uso da tecnologia é a ferramenta para criar atividades interessantes para as crianças. Vou até pedir novamente a troca de tela, e vou pedir para a Carla falar essa parte, porque a Carla, ela é expert em vários recursos bacanas. Acho que nós temos mais uns 10 minutos só, é isso, Walter? Temos 10 ainda, ou 5? Temos 10 a 15. Tá bom, ótimo. Que bom. Então, Cá, ainda tem mais uma frase aí, se você quiser comentar, mas tem que ser rapidinho, porque já é 8 e 11. Na verdade, aqui
essa frase, ela é bem o que nós vemos, né? Estamos falando desde o início, realmente colocar o aluno, né, o educando como o protagonista, ele se apropriar da construção do seu próprio conhecimento, né? Então, o que cabe a nós, enquanto educadores? Fornecer essas informações para o aluno, né? Não mais daquela forma de, olha, isso aqui está pronto, acabado, decore, e é somente isso, mas traçar os caminhos, né? E fornecer a instrumentação para que ele possa ir construir esse conhecimento. E isso, ele é feito quanto? Ele é sempre feito, se a gente for usar a metodologia ativa, até um pouco antes do momento do encontro com os alunos, né? No momento que nós estamos com ele, seria aquele momento de instrumentizar, de dar as ferramentas para ele começar a construir e se apropriar desse processo. E aí a Cris estava falando da questão das tecnologias, né, Cris? É importante, gente, hoje a gente fala assim, a tecnologia, ela chegou, ela não vai voltar atrás, ela é um avanço, ela está aqui, é uma realidade nossa. Então, temos muitas ferramentas digitais que dá para ser usadas, podemos gamificar aulas, criar questionários de forma digital, que fica uma coisa visualmente mais atrativa para o aluno, o próprio Forms, que vem já no Google, né? O Forms, ele é uma ferramenta que, a princípio, parece simples, parece que dá só para fazer perguntas, formulários, mas o Forms dá para inserir vídeo, dá para trabalhar muito, sabe, assim, a autoavaliação no Forms funciona muito bem, você tem a possibilidade de dar o feedback na própria pergunta, então, se o aluno acertou, errou, por quê, ele já tem acesso a isso. Então, são ferramentas que estão aí. Mas a gente também tem que adaptar, porque nem sempre essa é a realidade das casas que nós trabalhamos, né? Então, quando a gente fala em tecnologias da educação, elas não são apenas digitais, né? Existem outras ferramentas que a gente pode estar utilizando, materiais que não sejam apenas digitais, apesar que, olha, eu vou dizer, para essa moçada, o digital ainda chama a atenção, é o que está na realidade deles hoje, né? Mas, que nem, olha, uma das formas, quando a gente fala assim, pegando como exemplo a sala de aula invertida, como uma das metodologias, talvez um dos maiores desafios para nós, enquanto educadores, quando está nesse processo da sala de aula invertida, no primeiro momento, é fazer a participação do aluno. Porque quando a gente pensa na sala de aula invertida, ela seria assim, o antes, né? A gente tem que pensar em 3 momentos dessa aula, o antes, o durante e o depois. Então, o antes seria fornecer aquele material que o aluno vai ter acesso antes do nosso encontro, antes de estar junto conosco. E o durante seria o protagonismo do aluno. Então, o educando, ele vai ser o mediador ali. E aí, o que a gente percebe? Que no início, nas primeiras aulas, não vai haver aquela participação efetiva de todos, ou porque um não leu o texto ou não viu o vídeo, ou porque tem receio de falar, ou porque é tímido, né? Às vezes corre para um bate-papo, que a gente também tem que ficar atento a essa questão. E uma das formas de iniciar até com eles, dar só um exemplo aqui, eu peguei o texto que eu mandei previamente para o aluno, né? Já tinha passado por um momento que foi difícil essa questão deles iniciarem, se posicionarem na aula, e o que eu fiz? Eu criei frases afirmativas sobre o conteúdo prévio que eles tiveram, e para o aluno eu entreguei plaquinhas, verdadeiro ou falso. Então, foi feito assim, sorteios, um lia a frase, eles tinham que levantar aquela plaquinha, levanta todo mundo junto, né? E a partir daí a gente começa, mas por que você acha que é verdadeiro? Por que você acha que é o falso? O que te levou a ter essa visão do contexto? E aí eles começam a falar. Primeiro de uma forma até um pouco mais tímida, mas eles vão aprendendo a se posicionar. E essa forma, desse dia eu levei, porque eu não ia ter acesso à internet com todos. Mas essa mesma ação pode ser feita, por exemplo, usando um Kahoot, que é uma ferramenta digital, se houver acesso à internet, né? Se isso for possibilitado. Então, o que eu queria dizer é que, assim, a instrumentação, ela existe, ela tem bastante, e a gente tem que ir atrás, né? Hoje em dia, aquele modelo lousa e giz não funciona,
Só o educador falar ou ler lá com eles não funciona. Até o PowerPoint, que é algo assim que para nós é importante, porque ele serve como suporte até para a gente não se perder na nossa fala, ele não pode ser a principal ferramenta da aula e com textos enormes no qual o educador só fica ali lendo. Né? Ele é um apoio, ele é um apoio visual, mas ele não pode ser a aula em si. Então, essa instrumentação, ela é importante. E como a Cris falou, a educação dá trabalho? Dá. Mas os resultados, quando começam a aparecer, são muito gratificantes. E transformam os dois, nós e o educando. Eu acho que principalmente nós, enquanto educador. Verdade, a gente vai, né, se aprimorando, ganhando até mais prazer em ensinar, assim, compartilhar o conhecimento. Eu sempre falo, brilho nos olhos, né? Tem que brilhar os nossos olhos primeiro, que aí nós vamos conseguir fazer com que brilhe os olhos dos educandos. E tem, só para finalizar aqui a frase, até porque o nosso tempo está esgotando, eu gosto muito de uma frase do Pestalozzi. Então, sempre quando qualquer assim, tema que a gente vai iniciar, eu acho que o meu primeiro foco, a minha primeira pergunta que eu faço a mim mesma é: qual o meu objetivo? O que eu pretendo que o educando assimile com essa situação? E, a partir daí, como eu vou alcançar esse objetivo? Né? O que eu posso fazer, o caminho que eu vou trilhar para isso. E sempre me norteio na frase de Pestalozzi, que ele fala que a educação ela deve ocorrer em cabeça, coração e mãos. Então, o que seria isso? Né? Cabeça, cognitivo, intelecto, aprendizado em si. Coração, sentimentos, a moral. E a mãos é o fazer, né, a mão na massa mesmo, é o maker, é o estar fazendo, é o estar colocando isso de uma forma significativa na minha vida e na do outro. Por quê? Se eu aprimoro só o intelecto e não aprimoro a moral, que cidadão será esse? Né? Se eu aprimoro o intelecto, a moral, mas eu não ponho isso em prática, é uma educação que não fez sentido, ela não foi transformadora. Né? Ela não transformou, ela não mudou algo. Então, a gente sempre está atento a esses três quesitos. Né? Eu falo a educação do homem integral, que começou lá na Grécia Antiga, já com Sócrates, Platão e Aristóteles pensando nisso, e acho que sendo assim muito bem simplificado nessa frase de Pestalozzi, que a educação deve ocorrer nesses três níveis, né? Cabeça, coração e mãos. Isso mesmo. Vamos para o próximo, para dar tempo da gente. Bom, então, mais uma vez, né, gente, se é que eu, nessa frase praticamente acho que é a última aqui, né, que vai fechando aqui, né, dizendo, né, que dessa maneira que nós estamos aprendendo, né, com as novas metodologias aí, né, deixar bem alto esse protagonismo do aluno, porque dessa forma, né, dessa maneira, o conteúdo e o ensino vão se tornar o quê? Guias e ferramentas para que os estudantes realmente, né, construam esse conhecimento e consigam com esse conhecimento o quê? Fazer a resolução de problemas, levantamento de hipóteses, e que eles próprios passem a valorizar o conhecimento, porque muitas vezes a criança, o jovem, eles gostam de vir na educação espírita, eles gostam até da escola, mas eles acham que os conteúdos, às vezes, são muito cansativos, né? Quando nós mostramos para eles que eles têm capacidade de eles próprios deduzirem, né, criarem para si próprios essa apropriação do conhecimento, esse entendimento, isso fica realmente muito mais significativo, tá bom? Acho que tem só mais uma tela, mas é a bibliografia, acho que é isso. Então, também fica aí para vocês, né, essa dica aí da bibliografia, e nós agradecemos muito essa oportunidade, ficamos aqui, ou se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, talvez dê tempo, né, o Valteiro vai norteando aí o nosso tempo, mas nós acho que temos uns 5 minutinhos ainda. Quem gostaria de fazer algum comentário, agregar alguma coisinha extra aqui, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? E se futuramente nós tivermos... Pois não, Eduardo? Mas se futuramente nós tivermos outra oportunidade, a gente pode, né, falar assim, mais especificamente ainda de metodologias ou de algo mais ligado mesmo a uma prática. Pode falar, Eduardo.
Oi, Cristina. Eu estive com vocês na quarta-feira. Sim. Eu tinha colocado a questão de vocês indicarem as TICs, né? Se você puder comentar esse nome rápido para os irmãos, para as irmãs que estão nessa sala, desse Sim. conceito das TICs, e quando vocês disponibilizarem lá na FESP aqueles links, né, das indicações, você até comentou, sempre procura algo que seja gratuito e tal. Também Isso. está no projeto Centro Espírita, que eu acho que pode ajudar bastante as pessoas. Obrigado. Isso mesmo, Então, as TICs, gente, é uma sigla, né? Tecnologia da Informação e Comunicação, né? T, né, de tecnologia, da informação é o I, e o C, que é TIC, ou TICs, porque é no plural. Não consegui copiar o nome do livro sobre educação ativa. Mas aí vocês podem pegar com o Valtero, que ele está com o material, tá, gente? Depois ele pode, se ele quiser, até enviar para vocês, fiquem à vontade aí. Então, as TICs, gente, hoje existem cursos específicos que chamam TICs. Que curso você faz? TICs. Então, a pessoa vai estudar o quê? As tecnologias da informação e comunicação, a estudar, entender e aprender a aplicá-las, né? Então, isso realmente é muito importante e nós realmente ficamos, né, de enviar algo, ainda não enviamos, mas vamos fazer isso. É que dessas últimas semanas a gente está dando uma aula atrás da outra, então a gente acaba não conseguindo enviar tão rápido, mas nós vamos sim enviar para vocês, e aí no caso depois, se o Walter quiser, ele compartilha aqui nesse grupo de vocês também, alguns links de tecnologias que são interessantes, que não são caras, que tem versão gratuita, para vocês colocarem nas aulas, porque assim, se não tiver internet na casa espírita, pode mandar para casa, porque assim, é bom que o aluno, entre uma aula e outra, tenha alguma atividade bacana para fazer em casa, né? E em casa a pessoa tem internet. Então, nós vamos se enviar, tá bom, Eduardo? Foi bem lembrado a sua colocação, obrigada. Maria de Lourdes. Que bom. Oi. Cris e a Sala, eu vou pedir licença, eu vou me retirar, porque eu vou para a FESP agora, e eu estou um pouquinho longe, aí eu tenho que me deslocar. Tá bom. Gente, bom dia, obrigada pela oportunidade, por falar um pouquinho com vocês. A Cris vai continuar, encerrando, mas, né, Cris, se precisar, a gente volta para outro encontro, caso vocês queiram falar de ferramentas, falar de metodologias, a gente se coloca à disposição. É um pouquinho que a gente sabe, mas a gente compartilha, né? Esse compartilhamento, essa troca de ideias é sempre muito importante. Obrigada, gente. Obrigado, Carla. Tchau, tchau. 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 Gente, está um barulho aqui da Maria Paula, porque nós estamos bem na região central. Vou fechar o microfone um pouquinho. Bom, Cristine, é interessante falar que essas metodologias ativas, né, elas estão sendo apresentadas já nas trilhas de aprendizagem às quartas-feiras, e aí é um conteúdo com mais tempo, e são várias reuniões, quer dizer, trilha remete a uma continuidade, né? Você tem um caminho a seguir. E aí a Cristine já fez a primeira trilha, que era de sala de aula invertida, que é uma das metodologias ativas. Nós teremos outras trilhas que estão para acontecer. A próxima, se eu não me engano, é do Eduardo Miyashiro, correto, Cristine? Que também vai falar um pouco de sala de aula invertida. Depois nós teremos uma onde a gente vai apresentar sobre o uso de inteligência artificial na educação espírita. E aí nós estaremos na exposição desse material também. Muito bom. Cristine, muito bom o trabalho. A gente entende que essa é uma sensibilização para a gente olhar a educação espírita num outro nível, né? E quando a gente começa a trazer a pedagogia, eu lembro como foi importante para mim, enquanto evangelizador espírita, trabalhar os conceitos que o Piaget trouxe em relação às faixas de idade, faixa etária, e a capacidade delas cognitivas, de aprendizado, né? Isso foi que muitos anos atrás alguém do nosso centro espírita trouxe o material e a gente achou aquilo muito importante.
eu posso dizer aí um testemunho pessoal, que eu não tenho tanta facilidade assim com as crianças pequenininhas, né? E que a minha esposa faz isso muito bem. Mas é muito interessante porque quando você inicia um trabalho com crianças menores, tentando levar conhecimento espírita para elas, né, da maneira lúdica, de uma maneira concreta, aquilo depois serve para os adultos. A minha esposa ela fazia uma aulinha que era estudo de fluidos para criança. Imaginem, fluido cósmico universal para crianças de 3, 4, 5 anos. E aí ela montava um aquário, e nesse aquário ela botava uma sala dentro do aquário, pessoas dentro do aquário, né? E enchia de água. E depois ela colocava os pensamentos bons, vinham, aí jogava uma anilina de uma cor. Os pensamentos ruins, ou uma briga, uma violência, aqui jogava uma anilina preta na água, e a água ficava turva. Aquela aula a gente usava depois nos cursos de espiritismo para os adultos, e ela funcionava super bem, o entendimento de fluido. Então, a nossa habilidade de manejar os recursos pedagógicos, ela, assim, primeiro que não tem limite por causa da criatividade das pessoas, não é? Mas você desenvolver técnicas e aprender sobre a pedagogia, ela é muito importante para levar o conteúdo. Não é a parte mais importante, porque, na verdade, né, o evangelizador ele pode até ser um super pedagogo com todo o conteúdo, mas se ele não tiver amor, se ele não tiver o exemplo que sustenta, não vai ser suficiente. Mas, para a gente alcançar o intelecto e o primeiro entendimento da mensagem, é importante usar a pedagogia. Ela faz o primeiro passo. O segundo já se remete a questões morais, né? E aí, sim, a influência de uma pessoa virtuosa é muito diferente. A gente... mas é isso, trazer essa sensibilidade porque da importância da pedagogia no processo de educação, né? Perfeito, é isso mesmo. Muito boas as suas colocações. A Isabel levantou a mão. Oi, Isabel, pode falar. Eu tive uma experiência com evangelização durante, acho que uns 15, 20 anos também, e é muito intuitivo, né? Quando você se predispõe a levar de uma forma, eu acho que até o envolvimento espiritual nos intui de uma forma muito intensa, né? Cristiana, me lembra que quando estava com dificuldade, às vezes, de encontrar alguma música, a gente tinha um repertório bom para ilustrar algum tema, e muitas vezes eu sonhava com, sabe, assim, um auxílio mesmo. O Walter me falou da questão do aquário, para ilustrar a questão dos fluidos, a gente usava muitas vezes figuras, assim, levando, como é que fala? Couve, o quanto, ilustrando, quando a pessoa não está preparada, ela não está entregue a receber os bons fluidos através do passe, é como a água que a gente derrama na couve, que não penetra, e as bolhas saem, né? A folha da couve é muito refratária. Então, acho que isso é tudo também muito intuitivo. Não que não seja importante o preparo pedagógico, o preparo do estudo nosso, dessa busca, mas a gente lembrar também que nós somos um instrumento ativo através da nossa inspiração, da intuição, neste momento do educar e educar-se, né? Sim. Então, é muito gratificante trabalhar nesta área. A gente aprende muito. A gente aprende, a gente se transforma mesmo. E, como você disse, né, que, assim, a intuição, ela vem à medida exatamente que a gente vai se conectando com a equipe espiritual. Aqui na Federação, nos nossos cursos para a formação do educador espírita, a gente diz muito isso. A gente fala, olha, antes de tudo, antes de você preparar a aula, pensar no recurso, prepare-se. Entre em prece, escolha um momento, faça uma boa leitura, peça auxílio, porque os benfeitores espirituais, eles nos ajudam tanto, não é verdade? Nos inspiram tanto. Então, muito bacana o seu depoimento, Isabel. Bom, nós chegamos aqui no final, Cristina. Então, vamos agora pedir para alguém fazer a nossa prece. Aproveitando que a Isabel já está por aí, Isabel pode fazer para a gente? E agradecemos aqui a Cristine pela apresentação, a Carla, que possamos aí permanecer juntos nessa jornada, viu?
Tá bom, eu agradeço muito, viu, gente? Agradeço de coração, obrigada por essa oportunidade, por nos ouvirem, e que Jesus abençoe muito o esforço de todos nós, educadores espíritas. Então, a gente agradece a espiritualidade amiga, este grupo que vem neste caminhar tão bonito e tão útil de aprendizado, de troca. Agradecer a presença da Cristine, da Carla, o conteúdo que trazem amorosamente até nós, para que a gente possa refletir. E como nós sempre dizemos, aqui nós estamos todos a caminho, e que este caminho seja sempre com esta base da fraternidade, do amor, do trabalho que a gente se propõe a fazer, nesse intercâmbio entre nós, entre a espiritualidade amiga, e que seja sempre esse caminho pautado nos ensinos dos espíritos, através de Kardec, neste trabalho maravilhoso de pedagogo como foi, e através dos exemplos de Jesus, o nosso pedagogo maior, que nós possamos dar as mãos e que possamos, neste caminho da fraternidade, do amor intenso, irmos até eles. Obrigada, mestre, que nós possamos, na semana que vem, estarmos aqui nessa busca da troca, da intuição e do aprendizado. Muito obrigada. Graças a Deus.